Boa tarde. Qual é o seu nome? Marie Curie. Nasci na Polónia em 1867. Fui para Paris aos 24 anos e naturalizei-me francesa. Fui cientista. Uma pioneira em todo o mundo no campo da radioatividade. Descobri e isolei os elementos químicos polónio e rádio junto com o meu marido, Pierre Curie. Fui a primeira mulher a ganhar o Prémio Nobel da Física e a primeira mulher a lecionar na Sorbonne. Ao ganhar o Prémio Nobel da Química, fui a primeira pessoa e a única mulher a ganhar esse prémio 2 vezes. Muito bem. A próxima? Hipácia. Nasci em Alexandria alguns entre 351 e 370. Diz-se que fui a primeira mulher matemática da história. Na minha adolescência fui estudar para Atenas, onde completei a minha formação na Academia Neoplatónica. Quando voltei para Alexandria, tornei-me professora na Academia e aos 30 anos, diretora. Fiz vários estudos sobre álgebra e escrevi um tratado sobre Euclides, juntamente com o meu pai. Era muitas vezes procurada por vários matemáticos para solucionar os seus problemas. Em 412, Cirilo foi nomeado patriarca de Alexandria e com isso aumentaram os surtos de violência contra quem não era cristão. Eu não era. O meu amor pela lógica e a minha luta por continuar a divulgar os escritos de Platão não eram bem vistos. Foi esse o motivo por que fui assassinada, em 415. A senhora seguinte é inglesa. Rosalind Franklin. Nasci em Londres em 1920, portanto inglesa, sim. E aos 18 anos ingressei na Universidade de Cambridge para estudar Física e Química. Anos mais tarde rumei a Paris, para estudar a técnica de cristalografia de raio-x. Depois voltei a Londres, ao King's College, e dediquei-me sobretudo a tentar decifrar a estrutura da molécula DNA. Fazia incidir raios-x sobre as moléculas e depois fotografá-los a padrão de fração. Certo dia, Maurice Smith, meu colega do laboratório, fez chegar uma dessas fotografias da Watson comigo. Não perguntaram se podiam usar, não perguntaram sequer se podiam ver. Acabou por servir de base ao seu modelo nuclear. Os três foram iniciados com uma aula de medicina. Eu não. Nem sequer me agradeceram. E a última é brasileira. Berta Maria Júlia Lutz. Estudei Ciências Naturais na Universidade de Sorbonne, onde me especializei em anfíbios anuros. Fui política e uma das maiores ativistas feministas no Brasil. Tive um papel determinante na aprovação da legislação que permitiu às mulheres brasileiras votarem e serem votadas. Em 1919 ingressei por concurso público no Museu Nacional do Brasil e fui a segunda mulher a entrar no serviço público brasileiro. Se me queres bem, foge para bem longe. Esta é a minha cidade. Não mais, minha senhora, não mais. Não é seguro refugiar-se nem entre os pescadores de quem sou filha, nem entre os doutores teus amigos e os que herdaste Tion, teu pai, Tion, que me colocou a teu serviço. Por isso me conheces bem. Como a uma irmã de sangue. Então, por que esse medo do tumulto das ruas? Não há mais dia que passe sem essas marchas enlouquecidas pela cidade. É preciso aprender a conviver com isso até que essas multidões se cansem e voltem para as suas casas. Senhora, eu sou tua discípula fiel a quem ensinaste as letras e a matemática, a quem ensinaste a estudar o céu. Contigo aprendi a guiar-me pela minha própria cabeça e a caminhar com os meus próprios pés. Sabes então que são inúteis esses apelos. A senhora vive na academia. Eu estou no meio das multidões que se reúnem nas igrejas todas as noites e saem para espalhar o pânico na cidade. Eu frequento as suas missas, escuto os seus sermões contra os hereges e pagãos. Desde a morte do teu pai, senhora, eu temo pela tua vida. Não tens senão a mim. Nestas horas lamento que não tenhas um homem que te proteja. Um homem que me proteja? Perdão, eu disse uma estupidez, eu sei. Cresci no meio de homens, com eles fiz amizade. Ganhei o respeito deles mais do que das mulheres que nunca perdoaram a minha liberdade. Mesmo na Grécia, elas viravam-me o rosto por eu conviver com os filósofos e não com as fiandeiras, como se a nós não restasse senão o papel de Penélope. Muitas mulheres gostariam de
decidir sobre o seu destino. Mas as coisas não são assim. Eu mesma, a quem a senhora livrou da escravidão, eu mesma não consigo ser livre. Casei-me com um homem que eu não conhecia, um pescador de cuja família meu pai se dizia devedor de favores antigos. Ele é um bom homem, mas a nossa vida é feita de intermináveis silêncios. A única coisa que não se ensina a ninguém é como e quando dizer não. Em Atenas corre a história de uma mulher a quem era negado o direito de praticar a medicina, que tinha aprendido em Alexandria. Para escapar da proibição, ela travestiu-se de homem e passou a cuidar da saúde das mulheres de Atenas. Fez tanto sucesso que os outros médicos a acusaram de abusar sexualmente das suas pacientes. Levada a julgamento, ela despiu-se diante do tribunal para provar ser mulher. E as suas pacientes disseram que, se a condenassem à morte, elas queriam ser executadas também. Declarada inocente, a partir daquele dia as mulheres exerceram livremente a medicina na Grécia. Isto foi há muitos séculos e ainda hoje se reverencia o nome de Agnódice, uma mulher que disse não. Às vezes, a doutora trazia o seu cão e mandava-me segurar nele. Eu dizia: "Isso não é serviço meu e a senhora não pode entrar com o cão no museu." "Então, não serves para trabalhar comigo," ela barafustava. E eu: "Então mande-me embora." Ela mandava-me embora e no dia seguinte chamava-me de volta. "Peço desculpa, eu fiz aquilo sem pensar." O bom dela era que pedia desculpas. Até que enfim, uma qualidade. O que eu fiquei a saber foi que ela entrou no museu por concurso. Sim, concorri em 1919, logo após ter regressado de Paris. O concurso era para secretária, mas ela conseguiu logo uma sala para trabalhar na botânica. Mas ela não concorreu para naturalista. Acho que não. E como poderia saber? Na época nem sequer era nascido. Para trabalhar no museu, o único concurso público aberto às mulheres era para secretária. Havia poucos licenciados a trabalhar em ciência no Brasil. Eu era licenciada, mas a única forma de entrar no museu era como secretária. Parece um paradoxo, mas foi graças à máquina de escrever que as mulheres começaram a trabalhar fora de casa. De alguma maneira, as novas tecnologias ajudaram a libertar a mulher. A doutora era conhecida mundialmente. Os méritos dela não lhe podem ser tirados. Todos respeitavam a doutora pelo que ela era dentro e fora do museu. Mas na parte do tratamento com as pessoas, nenhuma empregada doméstica aguentava muito tempo em casa dela. Ah, Esmeraldino, trabalhou tanto tempo comigo e nunca me conheceu. Vejam como são as coisas. As pessoas assimilavam de tal maneira a escravidão e o autoritarismo dos de cima que parecem incapazes de viver sem eles. Eu nunca fui homem de exigir muito da vida, nem de ninguém. Sempre procurei viver a minha vida. É a tal da felicidade. Ela está num fiozinho de luz que recebemos e que nos serve de diretriz. Pelo que aprendi, a vida resume-se nisso, nesse fiozinho de luz tão difícil de perceber, de tão pequenininho. É nele que está a felicidade. Terminou? O Esmeraldino é o retrato do povo do meu país. Esse conformismo, esse contentar-se com tão pouco que leva a uma vida medíocre, miserável, uma vida da mão para a boca. Um fiozinho de luz. Mãe, A aula de ginástica acabou mais cedo, Irene. a senhora está bem? Porque não haveria de estar. Mãe, o jornal. A senhora leu o jornal? Mas se for sobre a Academia Francesa das Ciências, eu não quero saber. Se eles não estão preparados para entregar a cátedra a uma mulher, eu espero. Não é sobre a academia. Não é sobre a Academia Francesa, é sobre a Academia Sueca. Academia Sueca? Sim, recebi uma carta da Fundação Nobel. Eles vão entregar-me o Prémio da Química de 1911 pela descoberta do rádio. E desta vez quero que tu me acompanhes. Obrigado. Não pareces feliz. Com a viagem à Suécia? Sim, estou feliz. E isso não merece um sorriso? Claro que sim. Mas não leu o jornal?
Raramente leio jornais. Para quê? Já sei o que pensam. É difícil aceitar que o Nobel seja entregue a uma mulher. O primeiro, em 1903. Eles engoliram porque ele dividiu com 2 homens, Pierre e Becquerel. Mas foi preciso Pierre explicar à Academia Sueca que fizemos juntos toda a investigação sobre corpos radioativos e que a nossa indicação como casal seria plus jolie d'un point de vue artístico. E assim a Academia incluiu-me naquele prémio, que veio em boa hora. O dinheiro veio em boa hora. Estávamos com dificuldades porque não quisemos patentear a descoberta do rádio. Não fazia o menor sentido. Ninguém é dono do rádio, ele pertence à natureza. É como patentear o ar que respiramos ou o brilho das estrelas. Como é que podíamos pretender ser donos de qualquer coisa? Infelizmente, outros se apressaram a patentear o rádio. O que é que podemos fazer? É mais grave que isso, mãe. Então diz, Irene. Pareces mais aflita em contar-me a notícia do que eu em a ouvir. É sobre o meu professor de matemática. O que é que ele fez? O que vocês fizeram? Nós? Está no jornal. Uma história de amor. Madame Curie, professor Langevin. De onde é que a imprensa tirou isso? O escândalo da polaca, diz o outro jornal. Ah, agora para os franceses eu sou a polaca. Deliberadamente, metodicamente, cientificamente, a senhora Curie esforçou-se em arrancar Paul Langevin da sua mulher e em separá-la dos seus filhos. Tudo isso é contado com cinismo e confessado inconscientemente nas cartas que hoje são a única defesa da senhora Langevin. Cartas? As suas e as de Paul. Mãe, elas são verdadeiras. E se não forem, faz alguma diferença? Antes de Curie, sou Skłodowska. Antes de Marie, fui Maria, Mania, Maniúzia. E assim devia ter permanecido sempre. Mas não é fácil ser Skłodowska. Golpeiem os polacos até que desistam da própria vida, ordenou Bismarck. Desculpa, eu já te contei esta história. Eu gosto de ouvir. Não te aborrece? A mãe sabe que não. É a maneira que encontrei de não desistir da vida e de não esquecer quem sou. Ensinar-vos a história do lugar de onde vim e para onde jamais voltarei. Não há vida. Na vida não há caminho de volta. Nunca te esqueças disso. Não esquecerei. Eu não vou morrer, mãe. Mãe? Ninguém disse que vais morrer. Achei que não estava vindo. Não agora. Falas como se eu já estivesse morta. O meu cancro. Não digas essa palavra. Cancro, cancro, Por favor, não tem graça nenhuma. É só uma palavra, mãe. Mas eu não quero ouvir. Além disso, nem os médicos sabem ao certo o que tens. Eu sei. Mandaste o médico perguntar-me, não foi? Perguntar o quê? Se existem casos dessa doença na família. Mãe, eu tenho cancro no ovário. Não é irónico. Não podes culpar a tua família por isso. Ai, mas e quem falou em culpa? Achas que eu e o teu pai... Tem drama, Dona Muriel. Tem drama. Falas em herança genética como se... Eu só queria saber do que morreram os vossos pais e os pais dos vossos pais. Só isso. E em que é que isso te pode fazer bem? Vai curar-te. Não, não vai curar-me. Mas, Dona Muriel, um dia saber a herança genética pode salvar a vida de muita gente. Não é maravilhoso? Só pensas em trabalho. Sou bióloga, mãe. Acho mórbido falar da doença. Eu prefiro falar da vida. E eu também. Um dia o segredo da vida vai desvendar o mistério da morte. Tem a ver com o DNA que tu descobriste? Mãe, eu não descobri o DNA. Não! Foram aqueles 3? Não. Também não.
O DNA foi encontrado há muito tempo. O que nós descobrimos, o que os biólogos descobriram, é que ele é mais que uma simples molécula. É o veículo de transmissão da informação genética. Entendes agora? Não sou idiota. Todo o esforço da ciência é para decifrar a vida, entender como ela acontece, como se desenvolve e como de repente é interrompida antes até de completar o seu ciclo natural. As informações genéticas passam de um indivíduo ao outro e podem explicar eventualmente como e porque a vida cessa. Mas neste fim de inverno londrino, eu não tenho mais tempo para saber porquê. De que vida estás a falar? Da vida biológica? Ninguém vive a vida biológica, Rosalind. Eu sei, mãe. Eu sei. A vida biológica vive por si. Por mais que possamos interferir, a vida biológica vive por si. Nas células, nos átomos dentro das células e nas partículas elementares e subatómicas dentro dos átomos, que continuarão a existir como energia vital depois do que de nós nada restar. De que vida estamos a falar, mãe? Os átomos que formam os seres vivos da Terra e da própria Terra existem desde a origem do nosso sistema solar. Nós vivemos uma eternidade do ponto de vista de uma formiga. E diante dos 1.000 milhões de anos do universo, somos menos que uma formiga. O que é a vida, mãe?